Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, os versículos de 25 até o final, que é o versículo 40. Importante compreender que o estudo de hoje é uma sequência daquilo que Paulo começou a falar no dia de ontem sobre a questão do matrimônio e da vida célibe, daqueles que não se casam por amor ao reino dos céus. Algo que é muito importante já colocar no início da nossa compreensão, porque às vezes Paulo quer parecer que há uma superioridade daquele que não se casa, porque ele vai ser mais do Senhor do que aquele que se casa. Porque quem se casa, na afirmação de Paulo, viverá para cuidar das coisas do mundo e para cuidar do seu marido, a mulher para cuidar do seu marido e o marido para cuidar da sua esposa e vice-versa. Claro que é uma compreensão ainda muito primordial sobre esse assunto. É importante lembrar que isso não fazia parte da cultura judaica. E essa forma de vida, ela começa a fazer parte da vida cristã ali nos seus inícios. E como Paulo mesmo diz, ele não tem um mandamento do Senhor a esse respeito. Ele tem apenas conselho. E o conselho que ele parte a partir da sua própria vida e da sua dedicação missionária. É óbvio que uma pessoa não casada, ele terá mais tempo para se dedicar integralmente ao reino dos céus. É óbvio que o matrimônio tem suas exigências próprias, que é a entrega da vida matrimonial e a vida familiar, o que não impede uma pessoa casada de se dedicar ao reino dos céus. Contudo, que ele não deixe em segundo plano a sua família, porque a maneira dele testemunhar, a maneira do casado testemunhar o reino dos céus é assumindo em plenitude a sua família, os seus compromissos, suas responsabilidades, aquilo que lhe é próprio da vida familiar. Mas uma vez que ele é casado e casado no Senhor, os dois podem fazer da vida matrimonial uma oblação, uma forma de viver e anunciar o reino dos céus. Porque o essencial desse estudo de hoje é aquilo que vem a partir do versículo 29. O que vos digo, irmão, é que o tempo é breve. O que importa é que os que estão casados vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, de modo que não existe condições absolutas na nossa vida aqui na Terra. Nossa passagem é uma passagem de fato passageira que não nos permite nos apegarmos a nada. Quem é casado não tem como se apegar ao seu casamento. Quem vive um drama, vive uma situação difícil na vida, não tem como se apegar ao que se vive. Por quê? Porque vivemos de passagem. E Paulo, inclusive, afirma isso no versículo 31, porque a figura desse mundo passa. Nós até nos encantamos com o que vemos no mundo, com o que temos no mundo, com as coisas que conseguimos neste mundo. Você hoje está abençoando uma pessoa porque ela está feliz, está se casando, não passa muito tempo, daqui a pouco ela está com seus filhos casando, e daqui a pouco você percebe que aquela pessoa, uma das partes ficou viúva, e assim por diante, os filhos cresceram e a vida segue aquela lógica, aquela dinâmica. Você se alegra com o bem que conquistou, daqui a pouco você não tem mais. Enfim, não se apegar a nada desse mundo como absoluto. Porque o principal é entender a instabilidade das coisas deste mundo. Mesmo as coisas boas, mesmo as amizades, mesmo a família, a quem nós amamos, a quem nós colocamos o nosso coração, mas todas essas realidades irão passar. Porque a única realidade que permanece é a nossa realidade com o Senhor. Ora, por causa disso, eu vou relativizar os demais? De forma nenhuma. Porque a forma concreta de eu viver a minha relação com o Senhor é tendo responsabilidade com o que eu vivo neste mundo. A família que eu tenho, os amigos que eu nutro amizade, as minhas obrigações, as minhas responsabilidades. O que eu não posso, mais uma vez, é absolutizar essas relações.
torná-las absolutas e como se elas fossem bens eternos e supremos. Não, de forma nenhuma. Porque o que mais adoece, ou nos faz adoecer neste mundo, é a gente ter um apego demasiado a qualquer coisa ou situação, e quando essas figuras irão passando, vão se renovando, a gente não ser capaz de se abrir para o novo. Por isso que é importante viver a figura do desapego, né? E Paulo vê isso de uma outra forma. Paulo vê, inclusive, que cada um procure estar bem no estado em que está. Casou? Muito bem, fez muito bem. Viva bem seu casamento. Não casou e de repente não se abriu a porta para o casamento. Viva bem seu ser solteiro. Ninguém é infeliz por ser solteiro, por não ter casado. Muito pelo contrário. Há muitas pessoas que estão infelizes porque casaram e casaram mal. Então, em vez de fazer porque tem que fazer, porque a natureza pede para fazer e não faz com a reflexão necessária, muitas vezes é preferível ficar como está do que procurar algo porque você acha que tem que ser daquele jeito e depois se torna irremediável aquela situação. Então, o estudo de hoje é um convite a termos prudência, termos o nosso olhar fixo no reino de Deus, no significado que eles têm para o Senhor, e cada um viver bem o carisma, porque São Paulo nos apresenta um carisma novo. O matrimônio deve ser visto como um carisma, capacidade de se doar para alguém na vida a dois. Mas estar só é um outro carisma, que precisa ser vivido dentro da dimensão de uma entrega incondicional ao reino de Deus. Que Deus nos dê a graça de vivermos bem aquilo que nós somos chamados a viver neste mundo e aquilo que nos realiza como pessoa e como filhos e filhas de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.